Bom dia, pessoal. Bom dia. Olá, bom dia, Thiago, bom dia, Rosane, bom dia, Breno. Bom dia, professora Viviane. Estou aqui fazendo a última organização e em breve a gente começa. Temos que esperar mais alguns colegas, não é assim, Thiago? Perfeito. Isso mesmo. Eu só estou sentindo a falta aqui do nosso moderador. Eu vou ver o que está acontecendo aqui, se ele já está. Ok. Tá bem. Obrigada, Thiago. Cristiano, Fala, Thiago. o Guilherme não atendeu ainda, não. Dormiu E aí, demais, será? e aí, e aí vamos a gente começar a nossa sessão? Tá bem. Tudo bem? Mas nós estamos com 2 autores apenas. Talvez vou esperar um pouquinho, se você Espera não mais se um pouco, né? Porque são 4 trabalhos, a gente está com 2 colegas aqui, a gente espera mais um pouquinho só. Tá, por enquanto que os colegas não chegam, a Rosani e o Breno, a gente já poderia, por exemplo, estar conversando sobre como nós iremos fazer, né? Ótimo. Tipo assim, nós iremos, após cada apresentação, nós iremos fazer um pequeno debate, comentários, ou já passamos para a próxima apresentação e no final a gente faz um comentário geral. Olha, eu sugiro que a gente primeiro faça, né, apresente com calma todos os trabalhos e comente os trabalhos. E depois, como eles têm um ponto em comum bem interessante, eu tenho aqui um debatezinho para a gente fazer todos juntos, que eu acho que vai nos trazer aqui valor nessa manhã. É muito Show. cedo, Thiago, por isso o pessoal está se acordando ainda. É, Isso é assim, daqui a pouco está todo mundo aqui. Os minutinhos, como é que é? Uma tolerância acadêmica. Você está no virtual também, Thiago, ou você também está no presencial? Hoje está híbrido? virtual. Só estou Ah, virtual. tá bem. Ó, temos mais uma colega chegando, que bom, bem-vinda. Obrigada, Bem-vinda, bom dia. colegas. Bom dia. Agora já temos 3 trabalhos. Daqui a pouquinho chega. E a Alexandra fez o que eu pensei em fazer, que era um chimarrão, e não deu tempo. Aí eu peguei água mesmo, mas eu tô na tua terra. Não sei se tu tá em Porto Alegre, mas eu tô aqui. Não, estou em Porto Alegre, sim. Eu não podia começar o congresso sem o chimarrão, né? Viu, Thiago? Foi isso que fez ela demorar um pouquinho mais, tá tudo certo. Mas Um acontece que minutinho, gente. um gaúcho com o chimarrão na mão funciona de outra forma. É assim. Exatamente. E hoje nós temos uma sessão com pessoas de vários lugares, isso é fantástico. Só o virtual nos permite isso, né, Thiago? Aliás, o presencial também permitiria, mas é mais difícil. É um pouco mais difícil. Ontem nós tivemos na sessão uma colega lá do Equador. Quer dizer, Uau, se fosse no presencial, teria mais dificuldade dela estar conosco, né? com certeza, com certeza. Bom, tá aqui o Marcelo, seja bem-vindo, Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo.
Agora nós temos representantes de todos os trabalhos. Bom, Thiago, tu vai acompanhar a sessão, então, com a gente? Eu serei o debatedor, né? Tá bem, tá bem. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início oficialmente à nossa sessão. Eu sou a professora Cristiane Pedron, sou da Universidade 9 de Julho de São Paulo, do PPGA e do PPGP, o Programa Acadêmico e o Programa Profissional em Gestão de Projetos, mestrado e doutorado. Hoje eu tenho a alegria aqui de trabalhar com vocês nessa sessão que se chama Transferência Digital e Novos Negócios. Eu trabalho com com transformação digital, sou líder no Enampad do tema, e o professor Hermes me convidou, então, para trabalhar aqui nessa sessão hoje pela manhã. E fiquei muito feliz com os trabalhos que eu encontrei, eu penso que a gente pode ter um bom momento de discussão, um debate caloroso aqui, cheios de temas aqui para a gente discutir, porque os trabalhos são bastante ricos. Estava conversando com o Thiago aqui antes, a gente tem uma organização que primeiro a gente, então, apresenta os trabalhos, né, e segue com uma discussão sobre cada um deles, em que vocês vão poder colocar questões para os colegas, o Thiago também e eu também. Nós podemos conversar, como são 4 trabalhos, a gente tem 1h30, as apresentações, né, com tempos, vai dar ali uns 10 minutinhos, nem isso, e daí a gente segue com 5, 6 minutos de debate por trabalho. No final, a gente tem uma grande conversa. Pode ser assim? Tá. Eu tenho aqui, Thiago, eu que passo, né, os trabalhos. Tá bem. Eu tenho aqui, vou partilhar a minha tela e vou trazer o primeiro trabalho, só lembrando que a gente tem, então, colegas. O primeiro trabalho é de colegas do Piauí. A Rosane está aqui, né? Nós temos o trabalho dela. O segundo trabalho, nós temos um colega, o Breno, que é da UFSCar. Então, a gente depois parte para o terceiro trabalho, que nós temos colegas do Sergipe e de Santa Catarina. Quem está aqui é um colega de Sergipe, o Marcelo. E, finalmente, voltamos para o Rio Grande do Sul, daqui onde eu estou, que é a Alexandra, que tem o trabalho, então, da Federal do Rio Grande do Sul. Vou começar projetando, então, o primeiro trabalho. Deixa eu só colocar na posição certa aqui. Já é o nosso terceiro ano no virtual, tem que dar tudo certo. Mas vocês, por favor, me ajudem, tá? Sou a professora Rosane Correia, da Universidade Estadual do Piauí. Meu parceiro da pesquisa é o professor Henrique César Amaro Ribeiro, da Universidade Federal de Alta California. Cristiane, desculpa, aqui tá bem baixinho Está um o pouco áudio. baixo, está um pouco baixo. Só aumentar um pouco. O meu próprio volume, né? Então, vamos lá. Me deem um sinal. Na economia de plataforma emergente, Inicia, por favor, Cristiane. Está baixo. Continua bem Reinicie. baixinho. Talvez seja a gravação, se o seu volume tiver alto. É que eu tô no volume máximo. Então E é o a YouTube gravação tá que no está... máximo também ou não? Tá tudo no máximo, tanto o meu quanto o do YouTube. Não seria uma ideia a professora apresentar? Não sei se isso é permitido, Thiago. Sim, é permitido. Como o áudio está um pouco baixo, aí nós orientamos os apresentadores a poder fazer a própria apresentação. A não ser que o vídeo dele esteja melhor e ele mesmo possa aí, estar compartilhando com a gente. Professora Rosane, poderia fazer isso? Oi, bom dia. Eu posso tentar puxar por aqui o meu vídeo, tá certo? Tá bem, tá bem. Então eu vou acabar com o compartilhamento aqui.
E a professora, então, faz do seu lado. A professora começou já? Ela não está compartilhando, professora Rosane. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu não conseguir, aí você irá ter que apresentar para a gente, ok? Não estão ouvindo, não? Não, não Não, escutamos não estamos nada. ouvindo. Com muita clareza. O áudio não está sendo compartilhado com a gente. Tiago, você quer tentar? Eu vou tentar A professora precisa descompartilhar a tela, né? descompartilhar aí. Eu posso tirar aqui também. Eu já passei o host para Cristiana e para o Tiago, então vocês já podem ter, digamos, o acesso completo da sala, tudo bem? Tá bem, obrigada. Eu vou deixar uma reserva aqui também com o Ricardo. Vocês conseguem ouvir? Conseguiram ouvir o áudio? Nada por enquanto. Nada? Afinal, o meu não estava tão ruim assim, né? O seu tava dando para ouvir um pouco, mas o meu também não está dando para. Se vocês acharem melhor que apresente, eu posso Seria. resgatar os slides e apresentar. Aí tu poderia sim. passar, enquanto eu busco os meus slides aqui para apresentar minha apresentação, para buscar minha apresentação sem o áudio gravado, eu poderia apresentar um outro, e enquanto isso eu busco e deixo na minha tela para me apresentar o próximo. Pode ser assim? Seria ótimo, perfeito. Tá, obrigada. Então, a gente passa para o próximo, o Breno. E eu vou tentar puxar aqui, Breno, vamos ver o que acontece. Ok. Uhum. A gente não está ouvindo o áudio, não. Pelo menos eu não estou. Conseguem escutar? Não. Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar compartilhar por aqui, tudo bem? Tudo bem. Que eu acho que por aqui eu consigo, porque tem uma pequena funcionalidade, que é a funcionalidade de compartilhar o áudio do computador.
Aí eu vou fazer esse teste aqui. Tudo bem? Por favor. Compartilhar som. Usei aqui. Já conseguem visualizar a tela? Visualizamos, sim. Perfeito. Olá, o nome do artigo é Pagamentos Eletrônicos e Conseguem ouvir? Desenvolvimento Econômico, Perfeito. uma revisão sistemática da literatura. Esse artigo foi escrito por mim e por mais 3 autores, 2 deles da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, e a terceira, na verdade, da Unesp, campus de Bauru. Falando aqui da introdução, então, os meios de pagamento eles possuem um papel muito importante na economia e a forma como os pagamentos foram realizados, vêm sendo realizados ao longo do tempo, ela se transformou. Então, a gente sai de um cenário onde a gente tem os pagamentos em papel, em moeda, em cheque, e passa para um cenário, que é o momento atual, de pagamentos virtuais. Então, a gente tem diversas modalidades de pagamento totalmente virtuais, e o Brasil, ele é um pioneiro nisso. Então, entre diversos países do mundo, o Brasil é um dos países que consegue mais rápido se adaptar a essas novas tecnologias, essas novas formas de fazer os pagamentos, e a população também aceita muito bem todas essas formas de fazer esses pagamentos. Então, o objetivo desse trabalho é justamente esse, a gente entender essa evolução que houve nos meios de pagamento e entender a relação entre desenvolvimento econômico e aqui os meios de pagamento eletrônicos que são o nosso cenário atual. Essa pesquisa tem como justificativa justamente o fato de esse ser um tema novo, ser um tema relevante, ser pouco explorado aqui mundialmente, e principalmente porque ele tem uma relevância econômica e ele necessita de atenção aqui dos pesquisadores. O referencial teórico, então eu trago toda essa explicação a respeito dos sistemas de pagamento e o papel deles em instrumentalizar a política monetária que está ali intimamente associada ao desenvolvimento do setor financeiro. Por ter uma natureza virtual, as informações referente às transações dos mercados financeiros e os seus efeitos, eles precisam de investigação e ainda foram pouco estudados aqui pela ciência. Alguns estudos conduzidos principalmente na Europa avaliaram a relação entre a adoção de pagamentos eletrônicos no varejo e o crescimento econômico entre 1995 e 2009, fazendo com que, tendo ali como conclusão de que uma maior utilização de meios de pagamento eletrônico impulsionam e estimulam esse crescimento econômico geral, o consumo e o comércio. Então, ele realmente se apresentou, existe uma relação aqui já estudada em algumas poucas pesquisas, tá? E os pagamentos em cartões de crédito, eles não são somente convenientes, mas também têm um papel muito importante no crescimento econômico, como eu já comentei, e para mercados emergentes, que é o caso do Brasil, esse impacto positivo, ele foi pouco explorado até o momento, não tem tantas políticas que estimularam isso até o momento, porém ele tem um potencial de ganhos aqui significativos. Esse estudo foi realizado através de uma revisão sistemática da literatura, combinando ali a pesquisa bibliométrica, análise de redes e análise de conteúdo dos principais trabalhos. As palavras da busca foram Electronic Payment e Electronic Economic Development, e as etapas foram a busca dos trabalhos na Scopus e na Web of Science, a extração e tratamento de informações, consolidação das informações das duas bases de dados, criação das visualizações gráficas e avaliação dos trabalhos mais relevantes, tanto na análise de rede como na análise de conteúdo também. Falando aqui de resultados, então o primeiro ponto que a gente tem aqui é que houve um crescimento significativo na quantidade de trabalhos encontrada nas duas bases de dados. Então, quando a gente olha para as duas palavras-chave que foram utilizadas na busca, a gente tem ali a gente consegue perceber um crescimento quase que exponencial nos últimos anos, e boa parte dos artigos localizados eles foram
publicados entre 2010 e 2022, o que reforça a atualidade do tema. Quando a gente olha uma análise por países, então a gente tem aqui uma concentração em países como China, Estados Unidos, Ucrânia, Índia e Reino Unido. Boa parte dos trabalhos foi publicada por esses países. No Brasil não foi localizado nenhum documento nessas bases de dados que associe esses dois temas da busca. E quando a gente pensa que, tanto na análise de coautoria de palavras, né, como também na análise de conteúdo dos trabalhos, foi possível dividir esses trabalhos, os principais trabalhos que estão relacionados à pesquisa, que no caso são 80, em 10 dimensões de pesquisa, tá? Então a gente tem ali dimensões como mobile payment, financial inclusion, entre outras. Então foram identificadas essas 10 dimensões e elas têm que ser exploradas a partir daqui, associando isso ao desenvolvimento econômico, como cada uma delas se conversa e está associada a esse tema. Entrando aqui na conclusão do trabalho, então essa pesquisa tem 3 principais contribuições para a literatura de instrumentos de pagamento e desenvolvimento econômico. A primeira delas é uma revisão sobre o tema, destacando a multidisciplinaridade dele, e aqui apontando essas 10 dimensões como diferentes caminhos. Apresenta uma análise qualitativa dos principais trabalhos e a identificação dessas dimensões para a busca. E, por fim, foi identificado que a literatura ela não apresentou uma quantidade relevante de pesquisas, especialmente quando a gente olha para o Brasil, não existem estudos que foram realizados aqui, aplicados à nossa realidade. Então, é uma literatura embrionária, ela é muito atual, como a gente pode ver ali na quantidade de pesquisas, e ela tem que ser aqui amplamente explorada por pesquisadores da área. E por fim, os resultados apontam que existe uma necessidade de discussões futuras a respeito do tema, especialmente por conta dessas mudanças globais que vêm acontecendo, além da necessidade de entender aqui as implicações para empresas, consumidores e governos para a criação de políticas públicas que estimulem esse crescimento, essa utilização de meios de pagamento eletrônico e esse crescimento de desenvolvimento econômico aqui, esse desenvolvimento impulsionado por essa utilização de formas eletrônicas de se realizar pagamentos. Aqui estão descritas todas as referências utilizadas na elaboração do trabalho e elas podem ser consultadas no artigo e através dessa apresentação. Obrigada, Breno, pela sua apresentação. Nós vamos abrir para uns minutinhos de perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o Breno, por favor? Eu gostaria de fazer. Por favor, Tiago. Breno, parabéns pela pesquisa, tá? Pesquisa muito interessante, relevante. Você trouxe pontos interessantes. Como se trata de uma revisão sistemada de literatura, eu queria fazer algumas perguntas para você. Claro. No texto diz que a busca dos trabalhos foi iniciada em 27 de maio de 2022, mas eu não consegui identificar em que data foi finalizada. Seria importante por ser uma revisão de literatura, né? Já que se por acaso você... Só para já te responder, né? A busca, ela foi... Tudo que eu fiz nas 2 bases de dados foi nessa data. Todo o tratamento a partir disso, com esses dados que eu obtive, aí eles aconteceram ali ao longo do tempo. Ok. Outra coisa também interessante que eu queria apontar, Bruno, é por que não foi realizado um recorte temporal, por exemplo, de 10 anos? Por exemplo, 94% das publicações ocorreram entre 2010 e 2012. Você poderia ter pego 12 anos de recorte temporal, mas aí, no caso, diz no texto que você conseguiu os artigos publicados nas bases Scopus e Web of Science em todo o período disponível nas plataformas entre 97 e 2002. Seria esse o recorte temporal? Na verdade, eu não apliquei nenhum filtro de tempo aqui, então eu quis trazer tudo principalmente para conseguir ver as fundações das pesquisas ali relacionadas a esses temas, tá? Então, por isso eu não fiz nenhum recorte. Então, o primeiro artigo que apareceu em uma das 2 bases foi do ano de 1997, mas não necessariamente foi um filtro que eu apliquei. Tá. Eu queria também, por último, para encerrar, professor Cristiano, eu queria também perguntar, Bruno, que você fala que as pesquisas em língua portuguesa,
não tem, né? São raras, né? Então, Aham, não sabia. eu queria saber se aquelas palavras-chave que você colocou, você experimentou elas primeiro em português para depois ir para inglês, já que somente documentos em idiomas inglês, no caso, você colocou o filtro lá de língua inglesa, apenas língua inglesa. E por que Isso. apenas língua inglesa? Perfeito. Na verdade, primeiro eu fiz a busca com as palavras, e aí as palavras eu falei as duas que são as principais, né? Então, a parte de economia, a parte de pagamentos, mas no artigo tem ali o descritivo de tudo que eu usei. Então, eu usei termos semelhantes, por exemplo, desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Eu usei as duas ali na busca. Então, no primeiro momento, eu não apliquei o filtro de idioma para ver justamente se tinha algo em português. Como eu vi que não tinha com a aplicação dessas palavras, por serem bases internacionais, não faria sentido pesquisar em português, porque mesmo que é em português vai aparecer em inglês, né? Então, fiz a busca com essas palavras e os sinônimos delas nas bases, não tinha nada em português, especialmente. Então, por uma questão de facilitar a leitura, a sistematização e tudo mais dos trabalhos, eu optei por filtrar somente em inglês para não ver coisas em, sei lá, chinês, em espanhol, algumas coisas assim. Tá? Se tivesse em português, eu teria mantido o inglês e português. Mas olhando ali a literatura de revisões sistemáticas, eu vejo que grande parte delas foca nas pesquisas em inglês, acho que até pela replicação disso internacional, né? Ok, Bruno, obrigado. Imagina. Legal. Obrigada, Tiago. Os outros colegas têm questões para fazer para o Bruno, para o Breno? Alguma dúvida, desenvolvimento da pesquisa? Breno, o que te motivou a chegar nesse tema? Tem tantos temas dentro de transformação digital, você foi parar nas formas de pagamento. Por quê? Porque eu trabalho na Cielo, que é a empresa de maquininha de cartão, e eu trabalho há 6 anos nessa empresa. Então, esse é um tema que, acho que principalmente por estar no mercado, eu vejo ali que ele é um tema muito relevante e que o mercado tem se transformado muito. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todo dia você vê 20 maquininhas de cartão diferentes em cada lugar que você vai. Então, eu vejo isso como um tema relevante. Eu realmente acredito que quanto mais você usa formas eletrônicas de pagamento, e até o Pix foi um exemplo recente que a gente teve, que foi lançado e o Brasil inteiro hoje usa Pix muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então, foi algo que me motivou, e esse é o tema da minha dissertação do mestrado, inclusive, então, por isso que me motivou a fazer essa pesquisa. Qual é o tema da sua dissertação de mestrado? Exatamente esse, pagamentos eletrônicos e desenvolvimento econômico. Muito bem. E de que forma essa revisão te ajudou a construir algum pilar da sua dissertação? Sim, perfeito. Então, assim, falando desse artigo, toda a parte do referencial teórico dele vai ser exatamente uma parte do que eu vou usar na dissertação, e principalmente os 80 trabalhos que foram a pós-análise de conteúdo que estavam ali mais relacionados, e principalmente aquelas 10 dimensões, onde eu encaixei esses 80 trabalhos. Então, esses são alguns pilares que vão ali me apoiar na minha dissertação. E aí, agora a dissertação, o próximo passo é justamente a parte de indicadores mesmo, que vai fortalecer isso. Então, ok, tenho todo o referencial, mas na prática, isso é uma realidade ou não aqui no Brasil? Então, você entende que o desenvolvimento econômico vai se dando e diferentes formas de pagamento vão surgindo, é isso? O mercado demanda desse governo que tem ou é o contrário? Pode ser ambos. Então, assim, a gente tem os 3 pilares: governo, empresa e cliente, consumidor ali. Então, por exemplo, o Pix. O Pix foi estimulado pelo governo, acabou sendo aceito pelas empresas e as pessoas também usaram. Então, isso acarretou ali nesse desenvolvimento econômico. Ainda não foi avaliado os indicadores, mas essa é a hipótese a ser testada. Então, acho que depende muito aqui. Um dos pontos do trabalho se o governo... Eu vou dar um exemplo aqui de países que estimulam isso. Então, a China estimula, falando do governo. O governo estimula e ele puxa a empresa, puxa consumidores, e é um país ali muito desenvolvido quando a gente fala de tecnologia de pagamentos. Então, eu acredito que pode partir de qualquer das 3 pontas, qualquer uma das 3 pontas, mas principalmente quando parte do governo, por isso que eu acho que o governo deveria estimular isso para ter um melhor desenvolvimento econômico ali em outros pilares. Isso pode ter resultados interessantes.
Nessa sua base de artigos, né, que você pesquisou, encontrou trabalhos empíricos, ou seja, que tenham trabalhos de coleta de dados em campo, que te ajudam a fortalecer essa hipótese? Sim, eu encontrei um que olhou na Argentina, então ele olhou ali na Argentina, principalmente a questão de bancos, tá? Então, quanto mais as pessoas entravam ali para o mundo bancário, que é um dos pilares ali da parte eletrônica, quanto mais elas entravam, teve uma melhora no PIB associada a isso. Esse foi um exemplo da Argentina. Na Europa também teve um estudo, se eu não me engano foi da Ucrânia, que é um dos países que também pesquisa bastante isso. Foi a mesma coisa. Então, lá eles pegaram algumas métricas de pagamentos eletrônicos. Então, caixa eletrônico, conta em banco e pagamentos via celular, por exemplo, que eu não lembro exatamente quais foram. Mas isso também esteve associado a índices de desenvolvimento econômico, ali, especialmente o PIB. Então, tem alguns trabalhos que fizeram, mas acho que falta isso. Falta essa parte analítica da coisa. E para o Brasil, principalmente, que é um país que aceita muito bem, né? Apesar de ter muitas pessoas que não têm conta em banco, muitas pessoas ali em uma situação de vulnerabilidade social, o Brasil aceita bem. Então, acho que isso vai ser interessante. Então, eu vou te dar a sugestão, né, na construção dessa revisão sistemática, tentar sistematizar também esses trabalhos empíricos que respondem muito bem essa tua questão. E, de repente, a questão ela pode ser um pouco mais direcionada, não apenas mapear os trabalhos, mas entender como as formas de pagamento contribuem para o desenvolvimento, ou como se dá a relação entre ambas, né? E uma outra questão que eu também sugiro fortalecer na revisão sistemática é, antes de dizer que, se seguir essas bases, eu concordo contigo, você procurou, não encontrou trabalhos relacionados ao Brasil, ok. Mas nós somos um país muito com especificidades, né? E as nossas primeiras publicações, infelizmente, elas não se dão em âmbito internacional, elas acabam se dando nas nossas revistas brasileiras, né? Que não estão indexadas nessas bases. Então, fazer um adendo ao trabalho, né? E se quiser falar sobre o Brasil, fazer mais um esforço de pesquisa e ir para a SPEL, ir para as nossas bases e revisar as revistas brasileiras. Eu penso que daí você consegue dizer, olha, não encontrei na trabalhos brasileiros nessas duas bases, porém, ao ir e daí você conhece um pouco da nossa realidade. E para a sua dissertação é bem importante fazer esse exercício, tá bom? Isso são algumas ideias para te ajudar a aprimorar a tua revisão sistemática, que por si só já está muito interessante, mas acho que cabe, né, um esforço maior de reflexão. Eu confesso que quando eu cheguei nos resultados, eu disse, mas só isso, eu quero mais, né? Eu quero mais desenvolvimento, eu quero mais discussão, porque você traz muito bem as formas de pagamento e traz essa classificação, acho ótimo, mas e so what, né? E daí parece que o leitor quer mais. E eu acho que o Breno certamente tem como construir, né, tecer algumas considerações sobre as formas de pagamento e o desenvolvimento econômico, tá certo? Parabéns pelo teu trabalho, sucesso aí na continuidade dele. Depois a gente segue para uma discussão sobre as revisões sistemáticas, tá bem? Talvez a professora, vamos tentar, Lucas, da mesma forma, trazer o trabalho da professora Rosane primeiro, talvez com o seu supercomputador aí com... Perfeito. Eu vou deixar para o Tiago fazer essa tentativa, porque na minha programação o link da professora Rosane não está aparecendo. Então... Mas ele já tentou, já não deu certo. Quem sabe a gente deixa ela apresentar. Eu passei as instruções em off. Tá bom. Tudo bem? Vamos tentar então, Tiago. Aguardo, professor, eu apresento. Eu acho que vamos aguardar, vamos ver se funciona. Vamos ver se eu consigo aqui. A tecnologia tem que estar do nosso lado. Agora vai. Análise de sua produção científica à luz da análise das redes sociais e da revisão sistemática da literatura. Sou a professora Rosane Corrêa, ligada à Universidade Estadual do Piauí, e meu parceiro da pesquisa é o professor Henrique César Melo Ribeiro, da Universidade Federal Delta do Parnaíba. Na economia de plataforma emergente, as tecnologias blockchain estão remodelando a economia digital. Além disso, a
intermediação e a descentralização abriram novos caminhos para organizações de plataformas e mecanismos de gerenciamento, e com isso instigaram o conceito Decentralized Autonomous Organization, conhecido pela abreviatura de DAO. Por conseguinte, o crescente interesse no desenvolvimento da DAO mostra que a tecnologia blockchain tem um potencial de reformar os negócios e a sociedade. Logo, a DAO surge como um conceito revolucionário, pois permite novas formas de governança, consenso e gerenciamento de ativos, sendo assim considerada uma entidade virtual gerenciada de forma descentralizada por meio de contratos inteligentes, constituindo-se assim como um caminho para a criação de empresas sob a tecnologia blockchain. Com isso, pode-se entender que o DAO é habilitada por blockchain e contratos inteligentes que são considerados métodos eficazes para resolver os problemas de governança organizacional para sistemas complexos. O estudo apresenta a seguinte questão de pesquisa: quais as redes sociais formadas e a produção científica do tema Decentralized Autonomous Organization divulgadas no periódico científico indexado na base de dados da EBSCO. A tecnologia blockchain surge como um novo paradigma para construir sistemas descentralizados que não requerem uma autoridade central. Exemplo popular é a criptomoeda Bitcoin, dentre outras. Assim, nos últimos anos, o rápido desenvolvimento de tecnologia blockchain gerou o surgimento da DAO, que foi lançada em abril de 2016 como um dos aplicativos de contrato inteligente, componentes chaves do blockchain, mais conhecido construídos no projeto Ethereum, o DAO. Fazendo um adendo na literatura científica, contrato inteligente é comumente mencionado como blockchain. Contudo, constata-se que blockchains e contratos inteligentes são tecnologias emergentes, que permitem uma infinidade de novos aplicativos em diversos domínios, sendo esses desenvolvidos por meio de ciclos de vida de software não padronizados, nos quais, por exemplo, aplicativos entregues dificilmente podem ser atualizados ou bugs resolvidos no lançamento de uma nova versão de um software. O DAO é uma empresa virtual com regras de governança específica no blockchain, que foi desenvolvida para atuar como um fundo virtual de capital de risco, executando contratos para financiar projetos e obter lucros em troca. O DAO permite transparência e interações seguras entre os participantes autônomos e oferecendo tokens para investidores cujos recursos são usados para aplicar em projetos, possuindo, no caso, uma governança descentralizada. O método utilizado no estudo foi a análise das redes sociais e revisão sistemática da literatura. A base de dados utilizada foi os periódicos científicos indexados na base de dados da EBSCO, internacional, né? Foram localizados 11 artigos que compuseram uma amostra num recorte temporal de 2016 a 2022. No tocante a compreensão do tema, o estado da arte do conhecimento científico que existe atualmente é coerente e calculado, enfatizando sua estrutura intelectual. Daí a técnica de investigação bibliométrica, que é prioritária e importante para se alcançar isso, incluindo a ARS, para se investigar, mensurar e visualizar a estrutura intelectual da colaboração entre os atores. Nessa figura 1, apresenta-se a rede de coautorias, ficando assim de forma bem evidente uma dispersão da rede social, possuindo uma baixa densidade de 0.085, com desvio padrão de 0.27, significando uma rede dispersa e com laços fracos. Tal resultado pode ser explicado pelo predomínio de publicações com poucas parcerias. Isso deve ser pelo tema novo ainda, né, recente na academia, influenciando sua fase embrionária. Quanto à rede social TwoMode de autores e periódicos, ela contempla 36 pesquisadores retratados nessa figura, juntamente com 11 periódicos, formando uma rede social de 47 nós com 36 laços.
É importante salientar que cada periódico identificado nessa pesquisa publicou um artigo, portanto, não se conseguiu vislumbrar um periódico mais produtivo nesse trabalho. Quanto às redes de colaboração das instituições, pode-se observar que é uma densidade das redes de instituições em 0,0735, um desvio padrão de 0,26, sendo favorável, que foi identificado nas próprias redes sociais, uma rede dispersa, influenciando diretamente na pouca comunicação entre os atores, num processo de difusão e socialização do tema da aula. Quanto à rede de cooperação dos países, ela mantém-se de uma forma bem diversa, né? Promovendo só uma integração entre Estados Unidos, Taiwan, França e China, que evidenciam países assim que mais estão integrados. Quanto às palavras da rede social, as palavras-chave mais evidenciadas ficaram Blockchain, o próprio DAO, Governance, Smart Contracts, Investment, Distributed Ledger Technology e Cryptocurrency, e a descentralização finance. Como conclusão, nós temos que Alex Norton foi o autor mais profícuo, a CM com Surveys foi a revista científica que conseguiu agregar mais autores, as instituições mais evidentes foram a University New México, e os países foi Estados Unidos, a China, Taiwan e França, os temas Shine, como limitação do estudo, a base de dados foi usada que foi a EBSCO, e suposto sugerem-se pesquisas futuras para aprofundar o citado estudo, abarcando novas plataformas como Web of Science, ProQuest, entre outras, como também uma pesquisa análoga em outros para procurar dados nacionais em relação à dinâmica da RS e comercializar uma investigação com outras medidas de segurança. Essas foram as referências. Obrigada pela sua presença. Vamos abrir para as perguntas, então. Esse é um tema muito interessante, que está em voga, né? Que é um dos nossos top 10 da transformação digital. Então, por favor, perguntas. Para Cristiane, só queria complementar, dizendo que esse assunto para nós, eu e meu parceiro, o professor Henrique, nós somos filhos de doutorado da própria Uninove, aí de São Paulo, né? Olha que legal. E nós estudamos mais estratégia e sustentabilidade. Aí a gente resolveu adentrar num universo novo, até para adquirir um conhecimento maior, devido assim, ao chamado que está havendo, né, nesse momento, até dos problemas, que como a gente estuda governança, os problemas que estão ocorrendo nas próprias aquisições das criptomoedas, os problemas que estão acontecendo de falta de governança, né? Então, a gente resolveu iniciar um primeiro estudo relacionado a esse assunto. Ficamos à disposição. Aí eu peço desculpas, professora, porque eu gravei 2 vezes. Eu acho que na hora, eu gravei a primeira e quando eu vi que tinha ficado um pouco interrompido no final, eu gravei novamente. E eu acho que na hora de postar, devo ter colocado a primeira versão. Peço desculpas aí por ter uma intercorrência no final aí do vídeo. Mas todos temos o artigo também, tá tudo certo. É interessante, importante que o seu artigo traz os conceitos, né? E isso, para nós todos que estamos aprendendo e conhecendo esse novo mundo e construindo esse novo mundo juntos, né? Isso é bem importante. Então, eu vejo que o seu artigo traz os conceitos básicos, o que nos ajuda, ele é bem didático e vai ser muito importante também para os alunos, né? Não só de mestrado e doutorado, mas também os de graduação, porque tem esses conceitos que são chave e estão muito bem apresentados. Colegas, questões? Eu gostaria de fazer. Por favor, Thiago. E professora Cristiane, a gente poderia ter um pouco mais, acelerar um pouco mais, porque a gente já perdeu um tempo no começo, né? Um tempinho, né? Tá tudo certo. Mas eu vou fazer umas perguntas, professora Rosane, só para a gente poder ter aqui um esclarecimento, né? A primeira pergunta é, por que você optou por um recorte temporal de 2016 a 2022? Essa é uma pergunta, geralmente, um recorte maior talvez pudesse ter trazido mais informações, mais... Ao fazer o recorte temporal,
nós iniciamos inserindo a palavra, e o primeiro estudo que surgiu foi em 2016, coincidentemente, o período que foi lançado o DAO, né? Então, o recorte ele aconteceu a partir do momento que nós tivemos o primeiro artigo selecionado, e aí até o momento que nós finalizamos o recorte. E a coincidência que foi no mesmo ano que surgiu o DAO, então acho que por isso ele ser o primeiro trabalho acontecido nessa data. Tá. Até sugiro que para uma próxima versão, professora, tenha esse registro, né, de que Sim, foi o sim. ano que isso é um bom argumento. Ele no texto, professora, mas acho que na introdução, ele fala ali quando o surgimento, que foi em 2016. E por que apenas 11 artigos, né? E quais foram os critérios? E uma pergunta também para fechar, aí a senhora responde de uma vez só. Quando você fala lá que foram inclusos artigos de qualidade por causa da base que você escolheu, o que você entende por qualidade? Um artigo de qualidade? Eu acho que, primeiro, respondendo a primeira questão que você perguntou sobre a... Por que 11? Porque apenas 11, quais foram os critérios? Sim, porque é selecionado 11. A palavra que a gente incluiu foi o DAO. Então, no momento que você incluiu o DAO, a gente selecionou nas palavras-chave, no título e no resumo. Então, o recorte ele se deu somente nessas 3 opções e também numa única palavra-chave, que era o DAO, que é para a gente poder selecionar mais de forma mais criteriosa o assunto, a temática que a gente queria trabalhar. E quanto ao segundo que você fala sobre qualidade, eu acredito assim que o fato de, não sei se foi adequada a palavra qualidade, mas a seleção ela trouxe para a gente somente esses 11. Qualidade no sentido de ter um produto que se integrava do nosso interesse, a temática do nosso interesse. Quem sabe a gente possa até rever que, sabe, a palavra qualidade ela não seja tão adequada na inclusão aí no texto. A gente vai verificar. Professora, Obrigado. como sugestão para próximas versões, né, eu imagino que é um trabalho que está em construção, esses trabalhos que a gente traz para as conferências, esse é o nosso objetivo, né, construir. Quando trouxer artigos das outras bases, vai enriquecer bastante. A EBSCO é uma boa base, mas a gente tem muito a referência da Web of Science e da Scopus como bases muito importantes na nossa área. Então, no momento que acrescentar os artigos das demais, as redes vão fazer mais sentido. O exercício está perfeito, né? O exercício é esse mesmo, a construção é essa. Mas com o maior número de artigos, com uma base mais rica, a gente vai conseguir ter uma riqueza também dessa rede. Então, eu sugiro fortemente, esse trabalho é muito importante, a gente precisa dele. Então, procurem incluir as novas bases e façam um corpus maior para que a gente consiga, então, entender o que se passa nesse corpus que vai ser mais significativo. Então, parabenizar e pedir muito que vocês sigam com o trabalho, incluindo as novas bases. E quem sabe, né, numa próxima edição, num próximo evento, a gente possa conhecer os seus resultados, tá bem? Parabéns pela iniciativa. Muito Está obrigada. estudando esse tema. Eu queria só acrescentar um ponto também, professor, que também pode ser muito importante para a sua pesquisa. É que você não colocou recorde de quando a quando. Eu iniciei tanto, terminei de fazer essa busca em tal data. Talvez isso poderia também aí acrescentar, já que tem uma RSL dentro do seu artigo. Ok. Incluir na metodologia. Obrigada. É isso. Muito obrigada. Então, vamos passar para o terceiro trabalho. Tiago, você vai projetar para a gente? Qual é o próximo, por favor? O próximo é o trabalho das MOOCs. Nós temos aqui o Marcelo. Olá, meu nome é Marcelo e o nosso trabalho é sobre MOOCs, uma análise bibliométrica da literatura. Os estudos sobre MOOCs têm passado por um crescimento substancial. O termo foi introduzido pela primeira vez em 2008 por David Cormier e desde então revela constante expansão, adquirindo notoriedade internacional e abordando temáticas distintas de pesquisa. Com isso,
Nosso objetivo foi de apresentar uma análise bibliométrica sobre os trabalhos que abordam o tema, verificando a existência de redes de colaboração nas pesquisas, realizando um mapeamento que possa contribuir com pesquisadores que desejam conduzir pesquisas sobre ele e configurando um guia de oportunidade de pesquisa para o público com interesse nos estudos sobre MOOCs. Mas afinal de contas, o que são MOOCs? No termo MOOC, o M refere-se a massive, massivo, porque pode facilmente ter milhares de alunos envolvidos simultaneamente no curso. O primeiro O de Open vem da tradução aberto, que relaciona-se a diversos conceitos como software aberto, código aberto, curso aberto a qualquer pessoa, currículo aberto, fontes de informações abertas, processo de avaliação aberto, e os alunos têm acesso a uma variedade de ambientes de aprendizagem diferentes. O segundo O vem de online, ou seja, são cursos exclusivamente baseados na internet. E o C, finalmente, refere-se a courses, que são os cursos em si. Então, nesse contexto, os MOOCs são cursos online abertos massivos que favorecem a oferta de ensino em escala e o ingresso a um número ilimitado de estudantes, independente das limitações geográficas. Para realizar esse trabalho, foi feita uma pesquisa descritiva, pois ela visa descobrir a existência de associações entre variáveis, e uma análise bibliométrica que se apresenta como uma abordagem metodológica eficaz para o desenvolvimento de um campo e que permite traçar um panorama geral de um tema, permitindo ainda a identificação de subcampos, localização destes no espaço-tempo e possibilitando a verificação de redes de relacionamentos entre autores e publicações, analisando coautorias, citações e ocorrências de palavra-chave. Para operacionalizar essa análise, foi utilizado o software VozViewer e a base de dados escolhida foi o Web of Science, pois, segundo Mota Garcia Quintela, esta é a principal base científica global. Falando sobre os resultados, nos pareceu pertinente iniciar o texto com os principais jornais mundiais que publicam sobre o tema. Encontramos 422 jornais com publicações. A maioria deles, a grande maioria, 380 deles, constam com 1 a 3 publicações. Então, dessa forma, acreditou ser pertinente elencar os jornais com menos 10 publicações, representados pelos 25 primeiros que são encontrados nessa tabela. Pode-se considerar que esses são os periódicos que representam o atual estado da arte englobando esse tema, pois concentram 41% dos periódicos selecionados. Ao analisar esses journals, percebeu-se que não há, dentre os mais relevantes, nenhum relacionado à gestão, negócios ou marketing. Com isso, foi realizada uma busca por periódicos com descritores Management, Business e Marketing, encontrados 22 journals com a soma de 30 publicações sobre MOOCs. Isso abre uma grande oportunidade de publicações sobre MOOCs relacionadas a esses temas, visto que menos de 2% de todas as publicações selecionadas se concentram em journals com essas temáticas. Outra análise foi de palavras-chave com maior ocorrência. Com o apoio do software VozViewer, chegamos nessa imagem, que demonstra uma rede de palavras-chave e suas inter-relações. É possível visualmente identificar o agrupamento de alguns clusters separados por grupos que destoam em cores diferentes, sendo que 3 deles são os mais marcantes e que configuram o agrupamento das grandes áreas de principais journals, que são distribuídas em educação, tecnologias e estudantes ou aprendizagem relacionadas a esses estudantes. Durante a análise, foi possível perceber que os autores mais citados têm direcionado seus esforços para temas como estratégias de aprendizagem, comportamentos dos estudantes, influência, impacto e benefícios das tecnologias educacionais, métricas de aprendizagem, desafios, práticas e perspectivas de professores e instrutores, conforme pode ser visto também nessa tabela. Uma das análises que compõe o principal objetivo dessa pesquisa é a de coautorias. Considerando alguns dados já apresentados anteriormente, que demonstram que 81% dos autores possuem apenas uma publicação e 30% deles não foram citados nenhuma vez, delimitou-se, para obter um resultado mais relevante, um critério de filtro para a construção dessas redes em no mínimo 2 documentos por autor e no mínimo 10 citações por autor. Essas delimitações retornaram o número de 338 autores que atenderam a esses critérios. Com esses critérios, chegamos nessa imagem de redes de coautorias, e é possível identificar 12 clusters de pesquisadores, demonstrando a existência de redes de colaboração em pesquisa sobre MOOCs. Em alguns casos, determinados autores de um cluster se conectam com outros clusters, enquanto outros mantêm suas pesquisas restritas ao seu grupo.
Em complemento à rede apresentada na imagem anterior, uma outra imagem foi gerada também com a ajuda do VozViewer, com os mesmos critérios, mas dessa vez com todos os autores, mesmo os que não possuem nenhuma conexão. É possível perceber que, além da rede principal já identificada na figura anterior, há também diversos outros grupos de pesquisadores que não formam redes, mas que possuem grupos de pesquisa mais restritos, além de uma segunda rede de colaboração composta por outros 5 clusters conectados entre si. Com isso, foi identificado que, de fato, existem grupos e redes de colaboração em pesquisa sobre MOOCs. Alguns parecem se restringir às suas instituições de ensino ou seus países de origem, enquanto outras redes de colaboração demonstram ter pesquisadores e instituições de países distintos. Visando também esclarecer esse fato, buscou-se entender quais locais que essas pesquisas são mais realizadas. Tivemos aí que os principais países com maiores publicações, maior quantitativo de publicações são Estados Unidos, China e Espanha, embora também tenham várias redes de conexões com outros países, totalizando 92 países no total, que compõem a comunidade acadêmica internacional de pesquisa sobre MOOCs. Em complemento, foi realizada uma busca pelo Brasil, por se tratar do país de residência dos pesquisadores que produziram esse artigo, contando com apenas 16 publicações sobre o tema e apenas 22 citações, né, o que abre também muito espaço para a produção ainda dentro do Brasil em relação ao tema MOOCs. Falando de agenda de pesquisas futuras, ficou claro durante as análises que as pesquisas têm direcionado seus esforços dentro dos campos de educação, tecnologia e aprendizagem, então abre-se várias possibilidades de temas emergentes, diretamente relacionados ou não com esses grandes campos, o que podemos ver nessa tabela. E, por fim, há também uma lacuna de pesquisas nos campos de gestão, negócios e marketing, atendendo a uma variedade de temas que são tradicionais nos campos de gestão, mas que ainda carecem de pesquisas correlacionadas com MOOCs. Por fim, para concluir, o tema apresenta expressiva relevância na comunidade internacional. Existem diversas oportunidades para pesquisadores, tanto das áreas de educação e tecnologia, como de outras áreas que não elas, como ciências sociais. Há um padrão de comportamento de pesquisa, especialmente voltados para a área de educação e tecnologia, e espaço para mais pesquisa sobre o tema, principalmente sobre outras óticas de outros campos, principalmente das ciências sociais e relacionadas à gestão, como abordado, e como sugestão, realizar novos trabalhos que sejam referências para novas pesquisas sobre o tema, preenchendo lacunas de pesquisa identificadas, aumentando a produção científica sobre MOOCs no Brasil, como foi destacado, que ainda encontra muito atrás dos outros países com maior foco e maior quantitativo de pesquisa sobre o tema. Obrigado. Marcelo, nós te agradecemos. Que apresentação legal, parabéns, viu? Você sabe, você conduz uma apresentação de uma forma exímia. Passar para abrir para perguntas, quem Obrigado, gostaria de professora. comentar o tema? Eu gostaria, professor. Por favor, Tiago. Marcelo, parabéns. São 2 pontos, Marcelo, que eu achei importante comentar com você, está na sua metodologia, que são, ó, as consultas foram realizadas no mês de novembro de 2021. Estamos em novembro de 2022, você já tem um gap de 1 ano. Supondo que você vai submeter em uma revista, geralmente também teremos mais 1 ano. Então, você tem uma revisão bibliométrica, né? Isso pode ser um fator, assim, importante que você deveria analisar. Sim. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, geralmente, assim, uma revisão assim como a bibliométrica, utiliza-se mais tempo, né? Utiliza-se aí, por exemplo, sei lá, 10, 15, 20 anos. Um corte temporal, né? Você utilizou de 2017 a 2021. É isso mesmo, né? Sim. Tá. Assim, o que é que você poderia me explicar em relação a essa delimitação, já que geralmente em trabalhos realizados utilizando a pesquisa bibliométrica, a gente tem uma amplitude maior de tempo, de 10, 15, geralmente se utiliza-se para que possa ter resultados mais significativos.
Perfeito, Thiago. Foi destacado, né, no referencial que o termo surge em 2008. Então, de 2008 até a consulta, né, até novembro de 2021, que foi quando eu fiz a busca na base, eu encontrei mais de 16 ou 18 mil artigos dentro do período total de tempo. Então, aí a delimitação foi para buscar trazer artigos mais recentes, né, um recorte realmente para tentar identificar artigos, trabalhos, publicações mais jovens, e aí foi feita essa delimitação em 5 anos para reduzir a amostra, facilitar a filtragem do trabalho e também não fazer com que ficasse uma base tão extensa para ser analisada. Ok, obrigado, viu, Marcelo? Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Perfeito, obrigado. Marcelo, eu entendo que a gente tem aqui uma base muito interessante de estudo, né? E a pergunta que não quer calar, isso faz parte da tua dissertação, da tua tese? Que rumo vai levar essa pesquisa? De que forma esse trabalho te ajuda aos próximos passos? Sim, professora. Inicialmente, eu tinha um projeto de estudar edtechs, estudar startups edtechs e correlacionar com teorias organizacionais relacionadas à viabilização de recursos, né, TDR, para investigar o investimento realizado por universidades para a adoção de edtechs. E boa parte das edtechs, elas empregam algum tipo de MOOC. Então, essa pesquisa, originalmente, ela iria ser direcionada a uma pesquisa de dissertação, mas acabou que eu mudei um pouco de rumo de lá para cá, como o Thiago destacou também, essa pesquisa, ela foi no finalzinho de 2021, né, foi uma pesquisa de conclusão de disciplina obrigatória, no final do ano, né, e agora eu estou totalmente dedicado à escrita, então acabou demorando um pouquinho também para utilizar essas informações para uma publicação. E aí, até como o Thiago destacou, se eu for utilizar ela para uma revista, eu vou precisar atualizar essas informações e revisar, né? Fazer uma nova pesquisa e fazer uma nova busca e atualizar essas informações. Mas aí eu acabei mudando um pouquinho de rumo e estou estudando ecossistemas empreendedores. Eu não deixei de estudar startups, mas estou estudando ecossistemas empreendedores e as relações entre startups e universidades. Aí acabou saindo um pouquinho da linha inicial que eu tinha conduzido essa pesquisa, mas me foi útil também até para encontrar o caminho que eu tomei agora. Muito bem. Eu vi que você tem coautores também, né? Talvez, assim, é que é um trabalho muito interessante. Eu sugeriria não parar por aqui, né? Que ele encontre um periódico, você encontre um periódico para publicá-lo. E daí, realmente, o que o Thiago falou é fundamental, né? Não dá para, ainda mais num tema em ascensão como esse, deixar o último ano não coberto. Então, talvez entregar para algum colega seu, né, que esteja interessado em dar seguimento no estudo e que possa fazer essa revisão final, né, se já não é mais o teu interesse, o teu foco principal, porque a gente sabe, né, tá decorrendo uma pesquisa, a gente não consegue estar se debruçando sobre outra. Mas funciona muito bem quando de repente o seu professor consegue identificar alguém que possa agarrar no seu estudo, né, dar um up-to-date nele e fazer a publicação, claro, considerando os autores iniciais, né? Então, pensa nisso com carinho, conversa com seus professores, vê se encontra um colega para dar seguimento, porque o trabalho é muito importante e está muito bem escrito, muito bem apresentado também. Parabéns, viu? Obrigado, professora. Bom, gente, sem maiores delongas, vamos apresentar o The Last But Not Least, né, Alexandra? Vamos trazer o último trabalho para discussão. Professora Cristina, deixa eu perguntar, será que eu posso fazer a minha apresentação? Porque eu percebi depois que o vídeo que eu gravei, ele tem um problema de áudio em um dos slides. Tá, não, ótimo. Pode subir a sua apresentação, pode, né, Thiago? Pode sim. Eu, sinceramente, acho muito mais interessante quando as pessoas apresentam na hora, né? Espero que vocês também achem depois dessa apresentação. Depois do Marcelo, do Breno e da Rosane gravarem várias vezes, né? Porque é óbvio que a gente não grava uma só, né? Tem tudo isso, mas vamos lá. Então, você pode compartilhar com a gente. Tá. Eu compartilho a tela aqui, né? Isso. Seus slides. Uhum.
minimizar vocês e qualquer coisa vocês me chamem, tá? Coloca em modo apresentação. Modo apresentação. Show. Melhorou? Perfeito. Então, tá. Então, o artigo que eu vou apresentar hoje é Inovação Digital, um panorama bibliométrico global e agenda de pesquisa. O artigo foi desenvolvido pela Ana Mônica Fitz de Oliveira, por mim, Alexandra, e pela professora Fernanda Maciel Reich. A gente vai seguir um roteiro, que ele é estruturado com a introdução, método, resultados, discussão, agenda de pesquisa e conclusão. Então, nos últimos anos surgiu um novo tipo de inovação, a inovação digital. Então, ao analisar a evolução do conceito, a gente identificou que os primeiros estudos, o termo tinha um viés mais tecnológico, era relacionado com a transmissão eficiente das informações e dos dados. Agora, a inovação digital é percebida em diferentes contextos, dentro e fora das empresas, e a inovação afeta os modelos de negócio, comportamento do cliente e produtividade. A partir dos anos 2000, o conceito de ID foi ampliado, incorporando as dimensões econômicas e de negócios. Além da expansão do conceito, também percebe-se uma expansão de estudos em diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo, em medicina e nas áreas de ciências sociais. No campo das ciências sociais, o conceito de ID refere-se à combinação de componentes digitais e físicos para produzir novos produtos. Também pode se referir à criação e implementação de novos produtos ou serviços, ou ainda ao arranjo combinado de novos produtos, novos processos, novos serviços, novas plataformas ou novos modelos de negócios. Nosso estudo, ele usa o método bibliométrico, a nossa base é Scopus, e a gente vai analisar as 3 leis da biometria. Então, a gente, acompanhando uma evolução das publicações, dos 809 artigos que a gente identificou que são indexados na plataforma Scopus, 777 foram indexados a partir de 2013, então, evidenciando a expansão do interesse pelo tema. Quando a gente começa a analisar os autores mais produtivos, a gente vai trazer duas colunas, tá? A R, ela representa os autores mais produtivos em ID, e a R asterisco, ela tem o ranking geral de todos os documentos indexados na plataforma, né? Nessa primeira análise, considerando só o R, a gente percebe que os autores Dong, Helmut, Litting e Nabisson são os autores mais produtivos na temática de inovação digital pelo número de documentos indexados. Mas, em contrapartida, os autores Litzen e Hu são os autores mais representativos da temática, uma vez que tem o maior número de citações e maiores razões entre o número de documentos e o número de citações. Quando a gente começa a analisar os periódicos, a gente pode ter 3 constatações. A primeira é que não há um jornal específico com feed específico para inovação digital. O que observamos é que as publicações de inovação digital têm se encaixado em diferentes periódicos com diferentes feeds, ou seja, ID é uma temática multidisciplinar. A segunda constatação é a respeito da média de citações por ano. Não necessariamente os journals com maior número de publicações em inovação digital têm o maior número de citações. Só um pouquinho. Tem o maior número de citações. O Journal of Strategic Information System está na 9ª colocação da tabela em relação ao número de documentos publicados, mas é o journal que apresenta maior site score para o ano de 2020, ou seja, as publicações deste jornal têm grande relevância para a academia sobre a temática. E a terceira observação é com relação à cobertura em anos do Journal da temática. Os periódicos, como, por exemplo, o Strategic Managing, que está na 18ª posição, tem um dos maiores fatores de impacto da lista, e um alto site score. Tem cobertura do tema ID, e a primeira publicação dele é em 2015. Quando a gente analisa a rede de concorrência de palavras, a gente consegue identificar
5 clusters, né? O primeiro cluster, o amarelo, ele traz uma combinação de palavras relacionadas com modelo de negócios, fintechs, inovação de modelos de negócios, empreendedorismo, blockchain. O segundo cluster, o vermelho, ele relaciona a inovação digital com palavras-chave como transformação digital, sistemas de informação, ecossistemas digitais e criação de valor. E o terceiro cluster, o azul, ele relaciona esse primeiro com o primeiro e com o quarto cluster, por apresentar palavras como inteligência artificial, inteligência das coisas e dispositivos digitais, o que certamente está atrelado com questões relacionadas com a inovação de modelos de negócios e blockchain. E, por último, o quarto cluster, o verde, relaciona a inovação digital com temas referentes com mídias sociais, internet, educação, ensino e aprendizagem. Então, nesse estudo foi possível observar que foi a partir dos anos 2000 que as pesquisas sobre ID começaram a convergir para orientações para organizações e para o empreendedorismo. Assim, emergeram na literatura bases teóricas que complementam no tema de inovação digital, e essas bases, ao longo do tempo, têm originado diferentes linhas de pesquisa que estão sendo abordadas na atualidade. A partir da análise desses documentos, e autores, identificamos 5 bases teóricas, sendo a primeira tecnologia da informação e gestão organizacional, a segunda inovação, empreendedorismo e negócios sustentáveis, a terceira gestão de campo e organizacional, a quarta ações operacionais e a quinta metodologia de governança e TI. Cada uma dessas bases teóricas elas fundamentam de maneira conjunta, mas em diferentes proporções as linhas de pesquisa atuais. Por exemplo, a inovação prevê uma mudança contínua de padrões, e nesse sentido as linhas de pesquisa que tratam sobre negócios, considerando as novas plataformas de compra e venda, negócios virtuais e a transposição das barreiras físicas dos mercados convencionais, repousam sobre essa lógica, e a lógica da necessidade de mudar para ser sustentável ao longo do tempo. Com isso, a base teórica da inovação, do empreendedorismo e dos negócios sustentáveis trazem diferentes contribuições para essa linha de pesquisa, que também é influenciada pela base tecnológica da informação devido à infraestrutura tecnológica e organizacional digital orientadas para o alinhamento estratégico. Então, nesse estudo, nós identificamos 2 fases de inovação digital. A primeira, que a gente chamou de reativa, que começa em 1983, e vai até meados de 2010, e a segunda que denominamos preditiva, que se pronuncia mais fortemente a partir de 2013 e continua até o presente momento. Na primeira fase, as pesquisas eram mais superficiais e buscavam a aplicação de algo bastante pontual em determinada área, normalmente relacionada com áreas de engenharia. Na segunda fase, a ID começa a ser pesquisada em diferentes áreas do conhecimento, como gestão, ciências sociais e economia. Esse artigo ele também apresenta 2 contribuições teóricas e 2 contribuições práticas no campo de inovação digital. A primeira contribuição teórica é o mapeamento do tema, e a segunda é a apresentação de uma agenda de pesquisa. Já a primeira contribuição prática refere-se ao fato de que a inovação digital refere-se ao fato que a prática de inovação digital para as organizações é uma estratégia de sustentabilidade e vantagem competitiva no ambiente digital. E a segunda contribuição prática é referente à importância lógica e institucional para a implementação da inovação digital. Então, aqui as nossas referências, e muito obrigada. Obrigada pela tua apresentação, excelente trabalho. Vamos abrir, então, espaço para as perguntas. Pode descompartilhar. Deixa eu só, Ok. como é que eu descompartilho aqui? Em cima, Em cima, vermelhinho em cima. vermelhinho em cima, ai, gente, aqui está. Deixa eu ver aqui. Aí, foi. Foi. Tá, vamos lá. Parabéns, Alexandra, pelo seu trabalho, um bom trabalho bastante relevante, tá? Eu tenho alguns pontos aqui a considerar. Você, a princípio, você tem 809 documentos, né, que são de 1983 a 2002. Aí eu pergunto, por que não foi realizado um recorte temporal de 15 ou 20 anos?
Na verdade, ele foi de 1983 até hoje, né? Até 2022. Até 2022, isso. Isso. Então, aí a pergunta é, por que não de 15 ou 20 anos? Porque geralmente a gente vai ter, quando se usa bibliometrias, em tempo mais ou menos entre 15 e 20 anos ali, geralmente, isso não, claro que não é uma regra, né? E você utilizou de 1983 até 2022. Isso. Então, assim, como a gente viu, a pesquisa começou assim de uma forma mais exponencial a partir de 2013, né? Mas a gente quis voltar um pouco e entender por que antes não era importante inovação digital, né? O que fez com que a inovação digital começasse a ser um tema importante para as pesquisas. E aí, quando a gente fez um resgate histórico, vamos dizer assim, sobre o tema, a gente percebeu que foi só a partir dos anos 2000 que o tema começou a entrar nesse tema de empresas e de negócios, né? Antes era muito restrito a essa parte mais de engenharia. Então, a gente achou importante trazer esse resgate histórico também, né? De trazer, né, como o conceito muda, como as coisas podem, a pesquisa pode ampliar, né, o entendimento sobre determinado tema, né? Alexandra, eu gosto bastante dessa ideia e desse argumento, só fazendo um parênteses aí, Thiago. Mas é importante que isso esteja na metodologia, porque senão o leitor se perde, né? Ele fica pensando, mas por que ela não fez isso? Não, você tem que justificar todas as suas escolhas. E daí isso deixa o leitor Thiago tranquilo e convencido. Então, os seus argumentos são bons, viu? Obrigada, Thiago. Outra pergunta também interessante é em qual data foi realizada essa busca, né? De quando a quando? Acho que seria interessante também a gente poder identificar isso no texto, até porque se trata de uma revisão, né? Pois é, Thiago, tu sabe que quando a gente está escrevendo, a gente lembra de colocar, né, até quando foi a nossa pesquisa. E aí, quando tu começou a comentar isso, eu não tinha me dado conta que a gente não tinha colocado. E aí eu fiquei me perguntando quando é que a gente fez a pesquisa. Olha lá nos prints. Nos prints, vai ser. Com certeza está em algum lugar da pesquisa, mas agora sim para te responder, mas achei bem interessante a tua colocação. Assim, né? Um ponto interessante também, Alexandra, por que optou-se em incluir a literatura cinza nos documentos que fazem parte da presente pesquisa? E, por ter optado, já que a literatura cinza, geralmente, a gente entende que seria a parte mais empírica, né, dos resultados que são encontrados, porque também poderia ter feito uma diferenciação, né? Inclusive em cima daqueles 16 lá que você achou que vocês entenderam como os mais relevantes, né? Aí eu também queria perguntar, aqueles 16 trabalhos lá, eles são apenas trabalhos que são empíricos, ou eles também têm, por exemplo, revisão de literatura, revisão sistemática, enfim, resumos? Não consegui identificar isso lá também, que seria interessante você apontar, né? Tá. Na verdade, assim, a gente pegou os 16 trabalhos mais citados, né, Thiago? Então, assim, inclui todo tipo de trabalho, mas eu acho que a gente também precisa deixar mais específico isso no texto, né? Uhum. Também estou anotando aqui as suas indicações para a gente melhorar. Né? Outra coisa... Pode continuar. Não, pode continuar. Tá. Não, e a gente, assim, realmente quis pegar toda a literatura que tinha disponível sobre inovação digital. Então, por isso que a gente não fez nenhum tipo de filtro, além daqueles que a gente já estabeleceu no método. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Thiago, só porque a bolinha está picando. Quando a gente faz essa análise, é muito importante que a gente identifique quais são as bibliometrias, as revisões sistemáticas que estão nesse grupo de artigos, tá? E dá um search, né? Dá um search por palavra-chave e identifica onde é que estão porque certamente tem uma bibliometria, tem uma revisão sistemática. Vocês chegaram a fazer? Sim, a gente colocou isso, o que já tinha de bibliometria e o que a nossa bibliometria era diferente das outras. Isso foi uma bibliometria encontrada nesse corpus de artigos. Isso. Sim? Uhum. Legal. E daí trazer isso bem claro qual é a diferença. E acontece muito, né, de a gente, precisa de uma bibliometria, vai lá, já encontra ela pronta. Mas encontra ela pronta até 2020, então vamos, né, e tentando trazer essas comparações e as nossas diferenças, né, o nosso valor.
Isso a Outro gente po- trouxe um parágrafo que a gente fala sobre as outras bibliometrias Eu me lembro. apresentadas até o Tá. momento. Mas qualquer coisa a gente também pode Mas melhorar. isso, Então, Alexandra, no método, assim, quando falar da descrição dos artigos, tem que escrever. Dentre eles foi encontrado 2 bibliometrias e uma revisão sistemática. Então, deixar isso bem enfatizado e depois puxar lá na discussão de novo o que o de vocês tem de diferente ou o que encontrou de diferente, que também pode ter encontrado coisas diferentes, né? sim. Uhum. Tá. Vamos. Desculpa. Alexandra, uma coisa interessante também que eu achei é que, geralmente, né, isso não é uma regra, mas geralmente, as bibliometrias, elas analisam entre 30 e 40 artigos, né? Geralmente, isso aí varia muito. Vocês, se eu não estiver enganado, 809. realizaram apenas... Mas teve um ponto que vocês fizeram só de 20. Foram 20 artigos que vocês consideraram mais relevantes, certo? Isso, sim. Que Então, foram os mais relevantes. Aí eu me perguntei, né? Aí eu gostaria que você pudesse também pensar sobre isso. Por que não foi realizado, então, uma revisão integrativa da literatura ou uma meta-análise? Seria um ponto interessante também, pelo menos eu acredito nesse sentido, né? Sim. Outra coisa também é que, nos critérios de inclusão, por que vocês optaram em apenas apresentar no campo título do artigo, resumo, palavras-chave, o termo inovação digital, em detrimento, por exemplo, da realização de uma leitura exploratória, do resumo, né, do título? Ou seja, tinha palavra-chave vocês consideravam. E pelo menos para mim não ficou claro no texto que vocês... Não, nós lemos o título, nós lemos o resumo, e a partir disso, nós... Porque, assim, nós sabemos que a leitura exploratória, né, amplia as possibilidades de busca, né? Assim como o rigor dos estudos, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria também de perguntar, eu não sei se passou batido por mim, quais foram as palavras-chave que vocês utilizaram e se vocês utilizaram algum critério booleano, como AND, or not. Na verdade, a gente, assim, quando a gente faz a primeira busca, né, a gente faz uma tabela do Excel, onde a gente lê todos os resumos, né, para identificar. Acho que isso a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor no texto, porque às vezes porque às vezes quando tu está fazendo trabalho, tu está tão acostumado com aquilo lá que parece que não precisa colocar no texto. Mas eu vou rever isso também. E qual foi sua outra pergunta? Desculpa, Tiago. A outra pergunta foi quais foram as palavras-chave que vocês utilizaram e também se foi utilizado os critérios de busca booleano, né, como AND, or not. Tá. Na verdade, a gente só utilizou a Innovation Digital e foi só esse nosso critério de busca também. Não usamos mais nenhuma outra... Ok, Alexandre, obrigado, viu? São apontamentos que eu achei que interessante poder comentar com você, porque aí vocês poderiam estar analisando. Perfeito, muito obrigada pelas contribuições, porque eu acho que o intuito daqui também é sempre crescer como trabalho, né, e como crescer como pesquisador também, então eu sempre agradeço bastante todas as considerações. Então, tudo anotadinho, tá, Tiago? Muito obrigada, Tiago, suas considerações para todos os trabalhos foram ótimas, parabéns. Alexandra, fiquei curiosa, né? Conta pra gente, esse trabalho, ele está no âmbito de um trabalho teu, é de uma disciplina, como é que... Na verdade, assim como o Marcelo, é um trabalho de disciplina, né? A minha pesquisa no mestrado é sobre mulheres e inovação, então, e a gente acaba, né, trabalhando um pouco com inovação digital também, que faz parte dentro do grande arcabouço de inovação, né? Mas, Mas esse trabalho precisa ser levado à frente, viu? Acho que com alguns ajustes, né, com alguma exploração um pouquinho maior na discussão ali, vocês conseguem uma boa publicação. Por favor, não deixe ele parado, pessoas precisam dele. Tá bem, gente, muito obrigada. Tem uma máxima aqui nessa sessão que todos os trabalhos são de revisões de literatura, né? Seja bibliometria, sejam RSLs, e isso é fundamental. Eu vou dizer assim, que quando eu fiz até o doutorado, não existia isso.
né? Isso a gente foi beber lá na medicina um tempo atrás, um método, né, que a gente começou a explorar e que lá faz muito sentido, porque os médicos estão todos esperando que seja feita uma revisão sistemática, que seja feita, e eles se valem, os praticantes, então, né, que são acadêmicos e são praticantes, eles usam muito isso como uma forma de conhecimento, de construção de conhecimento, comparação de trabalhos, etc. Nós, em ciências sociais, a gente tem um outro motivo para estar mapeando esses trabalhos todos. Geralmente, a gente começa a explorar um tema e a gente agora tem essa chance de conhecer um panorama sobre o tema, sobre a temática que a gente está estudando. Em outras palavras, a gente conhece o nosso quadrado, né? Sabemos quem são os nossos pares, sabemos quais são as universidades, os journals, as teorias que adjacentes. Então, isso traz um conforto muito grande para um pesquisador. E também nos permite encontrar gaps teóricos. Então, assim, que bom que essas ferramentas existem, né, que esses métodos existem, mas eu fico, assim, pensando até que ponto isso não nos deixa muito míope em relação à teoria, isso é uma preocupação minha, tá? E que a gente acaba deixando o fenômeno muito fragilizado e a gente escuta pouco o campo. Então, assim, queria lembrar vocês que esse é um pilar importante de uma pesquisa científica e um outro pilar muito importante é entender em profundidade o fenômeno, e muitas vezes o fenômeno está lá com os praticantes. Então, essas dores, elas são sentidas mais no campo. Claro que elas estão traduzidas nos artigos, e vocês estão descobrindo isso, e é ótimo, mas lembrar, então, de vocês, assim, que vocês saiam daqui muito certos de que a gente precisa escutar também os praticantes, precisa escutar a literatura cinzenta, precisa para poder formular boas questões de pesquisa. Então, vocês têm hoje um pilar e precisam de outro. Pensar que todos os trabalhos que estão aqui, né, eles precisam ser refinados, e a Alessandra estava falando, mas esse é o caminho de uma pesquisa, né? A gente traz os trabalhos para uma conferência justamente para escutar os pares, para alguns detalhes que eventualmente, de repente a professora Rosane escutou na apresentação do Marcelo algo que faz sentido para ela no trabalho dela também. Isso é muito rico para a gente. Então, o nosso conhecimento se constrói dessa forma. Que vocês pensem com carinho, né, nessas questões todas que a gente teve aqui discutindo hoje e que possam aumentar os trabalhos, deixar crescer esses trabalhos de vocês, mergulhar ainda mais e levar para um periódico, porque daí sim a gente tem uma publicação que pode ser citada e tudo mais. Aqui é um grande ensaio, né, aqui é um grande momento de construção. Uma questão que eu queria perguntar para vocês, eu estou com alguns alunos que têm feito isso, eles fazem a leitura dos artigos já usando, por exemplo, um NVivo, um MaxQDA, e vão classificando, porque assim, para a gente, quem vai fazer uma revisão sistemática de literatura e ler o artigo por completo, é um trabalho, né, forte. Claro que se eu leio 1, 2, quando eu chego no 10º, no 20º, eu já esqueci o primeiro. Tá tudo bem, faz parte. Hoje existem as ferramentas também, que na minha época não eram tão fortes, mas hoje a gente tem elas e que bom que a gente tem. Então, eu não sei se vocês estão usando essas práticas de usar um NVivo para colocar todos os artigos e fazer a leitura dos artigos já no NVivo, trazendo os codes, as categorias, né, os nodes lá no NVivo, ou o MaxQDA, ou Atlas TI. Isso é uma dica bem interessante, porque vocês vão mapeando, registrando e trazendo categorias que emergem dos artigos. Não sei se vocês têm alguma prática já nisso, já se experimentaram usando essas ferramentas? Fica de tema. Eu uso o Mendeley para poder já deixar pronto, fazer toda a parte de referências e até a leitura também, e marcar ali principais pontos dos trabalhos, porque já fica na ferramenta, mas isso não tinha utilizado, não. Legal. Então, assim como a gente usa para entrevistas, para codificar as entrevistas, a gente pode codificar os artigos usando ferramentas de análise qualitativa de dados. E depois é maravilhoso, você clica lá no code, né, na categoria, e vem todos os parágrafos que vocês marcaram de todos os artigos. Então, é uma técnica, né, que a transformação digital, né, que as tecnologias estão nos proporcionando. Então, aproveitem essa também. Bom, demais era isso, imaginando que vocês próximos passos nesses trabalhos vão ser trabalhos eventualmente com abordagens empíricas, né? Desejar um sucesso aí para vocês nessa trajetória, agradecer a participação de vocês aqui nessa sessão.
Aproveitar que os colegas colocaram aqui que nós temos salas de networking, quem está no virtual também tem direito de tomar cafezinho, lembrem disso. Visitem essas salas, elas são muito importantes, eu acho que essa é a grande riqueza dos congressos, né? É no cafezinho que o valor aparece. E que bom estar aqui com vocês hoje, conhecer um pouco dos trabalhos de todos. Agradecer aí o apoio do Tiago e do Ricardo, que estão aqui nos ajudando hoje, e a intervenção do Tiago, que foi maravilhosa. Muito obrigada a todos. Obrigado a Obrigado, todos pessoal. vocês também. Parabéns vocês, Sora. mais uma vez. Nos encontramos nos corredores do SEMIAD, então, gente. Um grande Muito abraço. obrigado. Abraço e Tá. obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Vamos fazer uma Tchau, gente. fotinho, que estão todos os autores aqui. Peraí. Deixa eu fechar esse ladinho. Abrir aqui. Sorrisos para a câmera. Temos uma foto todos de olhos abertos. Perfeito. Dá Obrigada, para mandar aqui gente. no chat, Cristiane, para a gente Claro. ter também? Mas que gente inteligente. Só um pouquinho, deixa eu dar um nome para essa figura. SEMIAD 2022 não é um nome agradável, peraí. Qual é a nossa sessão? Quinta manhã, pronto. Tá, agora eu mando aqui. 43 a sessão. Agora já era. Como é que eu subo um arquivo aqui no ladinho? Tem um arquivo do lado da... Seu computador. Eu estou acostumada a usar o Meet, tá? Então, aqui, abrir. Podem nos marcar nas redes sociais. Tudo. Não basta ir à conferência, né, gente? Sabe como é que é? Muito bem. Chegou? Chegou sim. Ótimo. Obrigada, viu, gente? Um prazer conhecê-los e trabalhar aí com vocês. Muito obrigado, professora. Prazer, obrigado. Até Obrigado. mais. Tchau, prazer. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Pessoal. pessoal.